Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo, agora mais um vídeo respondendo perguntas. Você que deixou perguntas aí nos últimos 5 ou 6 vídeos que eu postei, eu vou respondê-las agora. Algumas eu até já respondi lá mesmo, mas a maioria delas não. Então eu vou buscar responder hoje essas perguntas. Então se você deixou perguntas, ela será respondida agora. Se você tiver dúvidas também pode deixar suas perguntas aí. Mas antes de responder essas perguntas, eu convido você que passa por esse canal agora, ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever, a vir fazer parte desse canal, apertar um sininho para receber notificações quando eu postar um vídeo novo, também compartilhar esse vídeo aí com seus contatos, com equipes de liturgia, porque a maioria das perguntas aqui será referente à liturgia da nossa igreja. Vamos lá então respondendo perguntas. Eu selecionei por vídeos, eu vou falar o nome da pessoa que perguntou, o vídeo onde está a pergunta e a resposta. Eu vou começar com a pergunta do Luiz Antônio Santos. É lá no vídeo sobre falhas nas equipes de canto. O Luiz Antônio pergunta o seguinte: os cantos da missa, além do tempo litúrgico, devem estar em sintonia com o evangelho do dia? Olha, Luiz, os cantos litúrgicos devem estar em sintonia com o tempo litúrgico. Agora, em relação ao evangelho, é o canto de aclamação ao evangelho. Tanto é que ali no lecionário, antes do evangelho, tem a aclamação. Muitas equipes de canto ignoram aquela aclamação que está ali no lecionário e faz uma outra aclamação. O correto seria utilizar aquela aclamação ao evangelho que se encontra ali antes do evangelho, porque ela tem tudo a ver com o evangelho, ela aclama o evangelho que vai ser proclamado em seguida, por isso ela é litúrgica. Então aqui fica uma dica, um conselho para as equipes de canto litúrgico: sempre procure cantar como aclamação ao evangelho aquela que se encontra no lecionário. Outra pergunta agora da Sara Gandra. A Sara pergunta no vídeo sobre falhas nas equipes de canto também. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber quem é responsável pela equipe de canto, quem a direciona. Então, Sara, as equipes de canto nas paróquias geralmente têm uma coordenação, tem uma pessoa que coordena essas equipes de canto. Então, geralmente, veja aí na sua paróquia quem é a pessoa responsável para coordenar as equipes de canto. Geralmente tem uma pessoa responsável, uma equipe, geralmente é uma pessoa mesmo que é responsável. E é essa pessoa que procura direcionar dentro daquilo que a liturgia orienta. Mas às vezes nem sempre isso funciona. Infelizmente, as equipes de canto, eu já vi aí muitas paróquias que acaba tendo uma autonomia, uma vida própria, e além de não comungar com a liturgia, de não dialogar com a equipe litúrgica, acabam fazendo as coisas conforme o seu interesse. Isso é muito ruim quando acontece. Agora, quando as equipes de canto ela interage com a coordenação, as coisas tendem a fluir muito melhor. Então, dê uma olhadinha aí se na sua paróquia não tem uma coordenação. Se não tiver, dê uma dica aí para o pároco da sua paróquia para indicar alguém que coordene as equipes de canto, né? Cada coral, ministério tem um coordenador, mas deve ter uma pessoa coordenadora paroquial para todas as equipes de canto litúrgico. Depois a pergunta da Sirene Sá. Sirene Sá pergunta no vídeo sobre teologia do corpo. Ela pergunta o seguinte: moro na cidade do Rio de Janeiro
Vejo tantas pessoas morando nas ruas. Como agir? Não tenho como ajudar a todos. Rezo por eles. Bom, Sara, aqui você já respondeu em parte o que eu ia te dizer, né? A primeira coisa é você rezar por essas pessoas. Mas às vezes só rezar não basta. A gente precisa fazer alguma coisa concreta, no sentido de ajuda mesmo. Não é só dar um prato de comida, dar uma roupa, isso é importante, mas o mais importante é buscar saber por que tem tanta gente na rua. E aí já envolve questões políticas, já envolve outras questões que muita gente não gosta de mexer nessa área. Mas a gente sabe que essas situações, elas envolvem questões políticas. Então não é só você colocar um esparadrapo em cima de um ferimento e não procurar a causa dele. Se existe gente morando na rua, é porque existe déficit de habitação. Se existe déficit de habitação, alguém deve estar tirando esse dinheiro para que as pessoas não tenham moradia digna. Então as coisas vão mais ou menos por aí. Mas eu aconselho você a continuar rezando, sempre que você puder ajudar alguém, ajude, isso é muito valioso. E também procure saber as causas, de por que tem tanta gente morando na rua e procurar se organizar para sanar esse problema. Depois nós temos aqui uma outra pergunta da Sônia Savan, ainda dentro do vídeo sobre teologia do corpo. Ela pergunta se fazer tatuagem é pecado. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Fazer tatuagem é pecado? Olha, no vídeo sobre teologia do corpo, eu dizia que toda agressão ao corpo, ela vai contra a natureza humana e a natureza divina. A tatuagem, ela pode se tornar pecado quando ela passa a ser uma agressão ao corpo. Se a pessoa que fez a tatuagem não se sente agredida e se aquela tatuagem não agride outras pessoas, ela não é pecado. Pecado é quando ela passa a ser uma agressão, quando ela prejudica alguém. Isso serve para todas as categorias de pecado. O pecado é quando alguém é ferido por isso, alguém é machucado por isso, alguém é desrespeitado por isso. Então, esse é o critério para a gente saber se algo é pecado ou não. Está prejudicando alguém? Está prejudicando a Deus? Está prejudicando a pessoa que fez? Está prejudicando outras pessoas? Se não, se as respostas a essas perguntas forem negativas, não é pecado. Outra pergunta aqui é do Marcelo José de Pacheco. Agora, no vídeo sobre inculturação da liturgia. O José deixou ali, o Marcelo, melhor, deixou ali a seguinte pergunta. Poderia nos falar sobre o catolicismo popular? Olha, Marcelo, o catolicismo popular, ele carece, claro, de um vídeo só com esse tema, porque é um tema muito amplo, mas eu vou trazer aqui em poucas palavras, tentar resumir em poucas palavras o que é o catolicismo popular. O catolicismo popular, ele envolve as devoções populares. Devoção aos santos, as promessas, os votos e exvotos. Essas coisas todas são da dimensão, do âmbito do catolicismo popular. Como é do catolicismo popular? As novenas, as trezenas, os terços, as romarias. Tudo isso faz parte do catolicismo popular e tem um valor muito grande porque em todas essas manifestações populares há manifestações de fé. A igreja não é contra o catolicismo popular. Pelo contrário, nos últimos anos, os últimos documentos da igreja procuram acentuar a valorização do catolicismo popular. Vale lembrar que onde a igreja não se fez presente com missas, quem segurou a fé das pessoas na igreja católica foi e continua sendo o catolicismo popular. O catolicismo popular é uma forma de manifestar a fé.
ela não depõe contra a igreja, ela não é profana, ela não profana o catolicismo, pelo contrário, é uma forma das pessoas terem a sua devoção e a sua modalidade de espiritualidade a partir dessa prática. Isso é um resumo apenas. Aqui tem a pergunta também da Maria da Graça Chaves Moreira. A Maria da Graça também fez uma pergunta lá no vídeo sobre enculturação da liturgia. Ela perguntou: na paróquia em que participo, a pessoa comentarista usa a mesa da palavra para ler as intenções. E completou: eu acho isso desrespeitoso. E aí ela pergunta: é correto isso? É correto ler as intenções da mesa da palavra? Olha, Maria, o melhor seria ler as intenções do ambão onde fica o comentarista, mas se na sua paróquia só tiver uma mesa que é usada para a palavra e também para os avisos, para o comentário inicial, para as preces, não tem problema de ler as intenções a partir dessa mesa. Não é pecado, não profana a liturgia. Pode ficar tranquila com relação a isso. O Miguel Bastos faz também uma pergunta lá no vídeo sobre enculturação da liturgia, e na sua pergunta ele diz, aqui ele faz uma afirmação, inclusive eu já respondi para o Miguel Bastos, mas eu trouxe aqui novamente, porque pode servir para todos, quem não viu a resposta que eu dei para ele lá na página. O Miguel diz assim, no vídeo sobre enculturação da liturgia: já pensou uma missa enculturada numa favela carioca ao som do batidão? Vamos adaptar a igreja ao mundo, não o mundo à igreja, diz ele depois. Olha, Miguel, como eu havia respondido para você ali, a igreja já celebra nas comunidades do Rio de Janeiro e comunidades daí do Brasil inteiro, nas favelas, nas periferias, embaixo das pontes. A igreja vai em todos esses recônditos do mundo, em todos esses lugares que são excluídos, às vezes lugares até de submundo, a igreja está presente ali, com missa, com celebração eucarística. E às vezes precisa fazer algumas adaptações. Você não vai levar uma liturgia romanizada totalmente, com incenso, com paramentos luxuosos, para fazer uma celebração com moradores de rua embaixo da ponte. Isso seria até ridículo. É importante que cada coisa tenha o seu lugar adequado. Então, ao celebrar embaixo da ponte, as coisas são tanto quanto improvisadas. Isso não é enculturação. Vale lembrar que isso não é enculturação, porque ser excluído, morar nas periferias ou nas favelas não é cultura. É uma necessidade que as pessoas têm, não faz parte da cultura isso. É uma condição, é uma situação que foi imposta para as pessoas. Ninguém escolhe morar embaixo da ponte, ninguém escolhe morar em favela. Ali são lugares que sobram para as pessoas morarem. E é necessário que a igreja esteja presente ali. E quando ela está presente ali, celebrando a Eucaristia, ela vai adaptar algumas coisas. Isso não é enculturação, isso é adaptação àquela realidade. Eu já celebrei muito em favelas, em lixões, e ali a liturgia era improvisada, nós podemos dizer. Celebrava em cima de uma mesa que as pessoas faziam a refeição, às vezes usava a toalha que a pessoa tinha em casa para cobrir o altar, eu levava o cálice, a hóstia, mas muita coisa era adaptada. Então isso não é enculturação. E há missa-se nesses locais. Enculturação é outra coisa. Até convido você a voltar a ver o vídeo de novo lá, que eu explico o que é enculturação. Mas nesse caso não é enculturação. É uma adaptação da liturgia a uma necessidade. Depois aqui uma outra pergunta, agora da Zenaide Macedo, ainda dentro do vídeo, enculturação da liturgia. Na liturgia. É uma evolução natural da igreja? Pergunta a Zenaide sobre enculturação da liturgia.
é uma evolução da igreja, podemos dizer, de uma forma da igreja alcançar as pessoas de acordo com suas culturas. Como eu disse lá no vídeo sobre enculturação da liturgia, é uma forma da igreja chegar até as pessoas nas suas mais diferentes culturas. Então, é uma evolução da igreja, sim, podemos dizer. O José Joaquim de Castro Lopes pergunta também lá no vídeo sobre enculturação da liturgia. Onde está a orientação que é proibido bater palmas na missa? Está na instrução geral do missal romano, ele pergunta. Onde ler? Pois comentando com irmãos, me perguntaram onde está esta orientação. Você não vai encontrar na instrução geral do missal romano e em nenhum outro documento da igreja a expressão literal dizendo é proibido bater palma na missa. Até porque não é proibido. E em nenhum momento eu disse que é proibido. Ela não é conveniente, é outra coisa. Proibir uma coisa, não ser conveniente. E tem momentos que é conveniente. O próprio ritual dos bispos vai dizer ali que tem momentos que você pode bater palma. Por exemplo, quando é posse de um pároco, quando vai recepcionar um novo bispo, por ocasião de recepção dos catecúmenos, para as crianças que vão ser batizadas. Esses momentos é possível, pode bater palma, porque a palma nesse momento significa acolhimento. Então, quando a palma representa acolhimento, ela pode ser executada. Ela não pode, o que não pode, o que não deve, ou o que não é conveniente, é em momentos que não cabem palmas, bater palmas. E é isso que muitas vezes acontece. Então, nós temos orientações sobre o rito da missa, como não tem nenhuma expressão dizendo é proibido bater palmas, também não vai ter expressão dizendo que é permitido bater palma, não tem. Agora, essa que eu acabei de dizer tem como sugestão, nesses momentos, se pode bater palmas. Aqui vem uma outra pergunta. Esquerda Lixo pergunta, nossa, que nome, Esquerda Lixo é o seu nome? Esquerda Lixo pergunta, onde está escrito que é para bater palma? Então, aquilo que eu dizia antes, né? Se ele perguntava onde que está escrito que não pode bater palma, aí a Esquerda Lixo pergunta aqui, onde está escrito que é para bater palma? Então, aquilo que eu já respondi para você aí, não tem nenhuma das duas afirmações. A Lua Alvarenga, também relacionado a palmas, aí no vídeo Enculturação da Liturgia, ela pergunta, desde quando bater palma na missa é cultura no Brasil? Então, Lu, eu não disse isso no vídeo, que bater palma é cultura. No Brasil não é. Então, bater palma na missa não faz parte da enculturação da liturgia. Bater palma lá na África, na missa, numa missa em alguns países da África é cultural. Isso que eu disse. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não tem essa prática cultural. Então, quando você bate palma da missa aqui, não é enculturação da liturgia, é vulgarização da liturgia, dependendo do momento em que se bate palma. Tá claro isso? A Ana Lúcia Oliveira pergunta lá no vídeo como saber se um glória é litúrgico. Ela pergunta, na minha paróquia, a Assembleia tem o hábito de bater palmas na missa porque o padre é o primeiro a fazer isso. Por que tem padres que fazem isso? Ela pergunta. Tem mesmo. Tem padres que batem palma na missa. Padres, adeptos da RCC, por exemplo, talvez batam palma na missa inteira. Não tem cabimento isso. Dentro do nosso rito litúrgico, como eu disse, não comporta palmas. Então, tem que se pensar em que momento. Agora, quando o padre faz isso, aí a Assembleia toda vai seguir, porque o que o padre faz, a Assembleia segue.
Então, se o padre está batendo palma, se o padre está dançando, pulando, a Assembleia tende a fazer a mesma coisa. Então, o padre é um influenciador de comportamentos. Na verdade, ele deve dar o exemplo de como a liturgia deve ser. Se o padre não segue a liturgia, como esperar que a comunidade vai seguir a liturgia? Então, é um caso difícil, viu? Aqui a pergunta da Cristal Preto. Também, lá no vídeo, como saber se um glória é litúrgico, ela pergunta: no glória falamos, só vós sois o santo, se referindo a Jesus. Então, se só Jesus é santo, como chamar os santos da igreja de santos? Então, Cristal, aqui vale lembrar que nós vamos encontrar não só no glória essa expressão, mas também no próprio, alguns textos bíblicos. Nós vamos encontrar também lá na oração do dia, de todos os santos, dizendo que só Deus é santo. Por quê? Porque ele é a referência primordial, máxima dos santos. Ele é o modelo principal. Nós que estamos no caminho da santidade, buscando a santidade, e os santos que já alcançaram um grau elevado de santidade, tiveram como modelo supremo, máximo, o próprio Jesus, porque ele é o santo dos santos, é o santíssimo, como você deve ter capela do Santíssimo aí na sua paróquia, obviamente. Então, por que capela do Santíssimo? Porque lá está o santo dos santos, o maior de todos os santos, o referencial supremo de santidade. Então, por isso que no Glória vai referir a ele dizendo que só vós sois o santo, nesse sentido de santidade suprema, porque santidade tem graus, e Jesus é o grau máximo de santidade. É nesse sentido, apenas. Os santos podem continuar sendo chamados de santos, sem problema algum. Marlene Moura, também lá no vídeo, como saber se um glória é litúrgico, a Marlene pergunta: é correto cantar o sinal da cruz e completar estamos aqui? Então, Marlene, cantar o sinal da cruz é bastante discutível na liturgia. Não é indicado na liturgia. O correto é rezar o sinal da cruz. Mas também não é pecado cantar. E se há esse complemento, é menos indicado ainda. Então, o correto, se cantar o sinal da cruz, que cante só o sinal da cruz, sem esse complemento. Então, na hora da missa, não é litúrgico cantar o sinal da cruz com esse complemento que tem esse canto aí, de estamos aqui. O José Anésio pergunta lá no vídeo também, como saber se um glória é litúrgico. Quando se canta o Pai Nosso, é necessário rezá-lo no final? Claro que não, José Anésio. Se cantou o Pai Nosso e a letra for a mesma do Pai Nosso, não há necessidade de rezá-lo. Só há necessidade de rezá-lo se for uma versão do Pai Nosso. Aí sim, é necessário rezar o Pai Nosso depois. Mas se a letra for idêntica, não precisa rezar. O mesmo vale para o ato penitencial. Se cantou ato penitencial, foi uma versão de ato penitencial, não teve aquela fórmula, ele precisa ser depois feita a fórmula rezada. Angélica Santana, lá no vídeo Ato Penitencial na Missa Perdoa Pecados, ela pergunta: gostaria de saber se pode ter ato penitencial numa celebração da palavra dirigida por uma pessoa leiga. Pode sim, Angélica. Toda celebração pode e deve. Por quê? Como eu disse lá no vídeo, ato penitencial não é sacramento. É um momento de revisão de vida. Momento para se reconhecer pecador, pedir a dignidade para que Deus nos torne digno de participar dos seus mistérios, dos santos mistérios, da missa ou de uma celebração da palavra. Então, numa celebração da palavra, pode e deve, sim, ter ato penitencial.
Já numa celebração eucarística, o ato penitencial tem uma fórmula que não pode ser mudada. Já numa celebração da palavra, o ato penitencial é flexível. Ele pode ser um momento penitencial. Não precisa ter aquela fórmula, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Não precisa ter. Pode ter essa fórmula, mas também pode ser uma coisa mais livre, até porque celebração da palavra não tem o mesmo rigor de uma missa, de uma celebração eucarística. Por isso há essa flexibilidade também em relação ao momento penitencial, ou ato penitencial, como preferir. Tânia Souza pergunta também lá no vídeo sobre ato penitencial perdoa pecados. O que não é permitido a um leigo fazer numa celebração da palavra? Eu fiz um vídeo sobre celebração da palavra, Tânia, até se você puder dar uma olhadinha lá, você vai encontrar bastante informação. Mas aqui, resumindo a sua pergunta, eu digo que não é permitido que o leigo faça uma missa sem padre, ou seja, que pegue um folheto e faça ipsis literi, até a oração eucarística dentro da missa. Isso que não pode. Tirando aquela parte fixa da missa, que é a parte da oração eucarística, as outras coisas podem ter normalmente dentro de uma celebração da palavra. Então, o que não é permitido é que se faça parte da missa, da celebração eucarística, numa celebração da palavra ministrada por leigos. E se for um diácono, também não. Marcelo Ramos pergunta lá no vídeo sobre o comentário inicial da missa, naquele vídeo que eu fiz sobre o comentário inicial da missa. Ele pergunta, na celebração da palavra, como fica o ato penitencial? Tem perdão dos pecados veniais? Isso eu disse lá naquele vídeo já, Marcelo. Eu reforço aqui, ato penitencial não perdoa pecados, nem os veniais. Ele te possibilita, se for um pecado mortal, você deve imediatamente confessar. Se for pecados veniais, você com aquela revisão de vida, aquele momento, você está habilitado a participar da celebração e comungar. Mas isso não quer dizer que ele perdoou seu pecado. Ato penitencial não perdoa pecados porque não é sacramento da confissão. Isso ficou bastante claro naquele vídeo, eu reforço aqui novamente. Francisco Leite, lá no vídeo sobre ato penitencial perdoa pecados, ele faz uma pergunta muito parecida a essa anterior. Pecados veniais são perdoados no ato penitencial? Então, acho que eu já respondi sua pergunta. Não são perdoados porque ato penitencial não é sacramento da confissão. Simples assim. Sirene Sá pergunta novamente sobre lá no vídeo sobre ato penitencial perdoa pecados. Tenho 81 anos, diz ela. Devido à pandemia, assisto à missa apenas pela televisão. Como fica para ser perdoado? Como eu fico para ser perdoada dos meus pecados? Então, Sirene, a primeira coisa é que nessa idade você já está dispensada de confissões frequentes. A igreja possibilita isso também. As pessoas, você não precisa confessar com tanta frequência. Quando você tiver a oportunidade, você procura um sacerdote e faz a confissão. Nesse momento, só a sua intenção, sua compenetração, seu esforço para viver dignamente já é o suficiente. E aí, se caso você cometeu algum pecado gravíssimo, aí então você procura um sacerdote e faz a sua confissão. Mas a missa em si, você está assistindo pela televisão e mesmo fisicamente, como eu disse, não tem a função de perdoar pecados, porque não é sacramento da confissão. Missa não é sacramento da confissão. Você deve procurar em algum momento o padre da sua paróquia. Rosineide Ricardo dos Santos e Eusivani Moraes da Silva, lá no vídeo sobre ato penitencial perdoa pecados, se o ato penitencial perdoa pecados, ela faz a seguinte pergunta: devo me ajoelhar no momento do ato penitencial? Não tem esse rito na hora do ato penitencial. A missa tem momentos para você ficar de joelho, momentos para você ficar em pé, momentos para você ficar sentado.
Essas três posturas são muito comuns em alguns momentos da missa, mas no ato penitencial não tem essa postura de ficar de joelhos. Por isso, não se preocupe, se alguém disse para você que tem que ajoelhar na hora do ato penitencial, essa pessoa está equivocada. O rito da missa não pede que fique de joelhos durante o ato penitencial. Alexandre Eduardo, lá no vídeo também sobre se ato penitencial perdoa pecados, ele faz a seguinte pergunta: Padre, esse hábito que o senhor está usando é dos padres passionistas? Sim, Alexandre, esse hábito que eu estou usando é dos padres passionistas, esse coração também, porque eu sou um padre passionista. Talvez as pessoas não saibam, mas o que é um padre passionista? É um padre que pertence à congregação dos padres passionistas, a congregação da Paixão de Jesus Cristo, que é uma congregação fundada por São Paulo da Cruz há 300 anos. Esse ano nós completamos, o ano que vem, melhor, começamos a comemoração esse ano, 300 anos de fundação dessa congregação, portanto é uma congregação muito antiga, está presente aí em vários países do mundo e aqui no Brasil em vários lugares, e esse é o nosso hábito, o hábito do nosso fundador, uma veste preta com esse coração aqui, traz um cinto e um rosário, que foi o hábito que São Paulo da Cruz, o fundador da congregação, visualizou Nossa Senhora vestindo esse hábito. Esse hábito é o mesmo que usam as monjas de clausura, as monjas passionistas, que é fundada também por São Paulo da Cruz. Então, esse é o hábito dos passionistas, porque eu sou um padre passionista. E aí, dentro dessa mesma pergunta, o Giovanni Quirino também pergunta, lá no vídeo, o comentário inicial da missa: o senhor é padre passionista? O hábito parece passionista. Sim, eu já respondi então a sua pergunta, eu sou um padre passionista e esse hábito é o hábito dos padres e dos religiosos passionistas. Dalvani Freitas pergunta lá no vídeo sobre o comentário inicial da missa, se é litúrgico, ela faz a seguinte pergunta: qual a orientação da liturgia sobre vestes litúrgicas? Tem algo sobre isso? É necessário os cantores usarem vestes? Então, Dalvani, eu fiz um vídeo, aliás, mais de um vídeo sobre esse tema, vestes litúrgicas. Dê uma olhadinha lá, você vai encontrar bastante coisa sobre isso. Mas aqui eu respondo a sua pergunta de uma maneira mais resumida, depois lá você vai ver a resposta mais aprofundada. Existe sim orientação das vestes litúrgicas. Como tem para o sacerdote uma veste apropriada para celebrar, recomenda-se também que as equipes de celebração usem uma veste apropriada, porque tem gente que não tem bom senso. As vestes é justamente para aquelas pessoas que vão com roupas inadequadas na missa, aí vai fazer uma leitura, às vezes vai atuar na missa como mestre, vai ser acólito, ou mesmo na equipe de canto, e a pessoa não tem bom senso, vai com roupas inadequadas para a missa, por exemplo, vai com roupa dela ir à praia, ela vai para a missa. Tem gente que não sabe fazer essas distinções de ambiente. Então, em vista disso, recomenda-se que as equipes de liturgia têm uma veste litúrgica, mas não é obrigado, você não vai encontrar isso nos manuais de liturgia, é uma convenção apenas, uma orientação para ficar mais harmônico e para evitar certos procedimentos ou certas vestes de pessoas que não têm bom senso, como eu disse. O Roberto Santos Lima, lá no vídeo comentário inicial da missa, ele faz uma pergunta: se não se deve fazer comentários antes das leituras, por que eles vêm impressos no lecionário? Olha, Roberto, Ronaldo é o de baixo. Roberto, aqueles comentários que tem ali no lecionário, eles são 2 linhas e um texto bíblico apenas, não é um comentário aleatório. É um trechinho, se você observou, não é um comentário, é um trecho, um versículo da própria leitura, do próprio evangelho.
E ele dispensa ser lido, porque ele já vai ser lido dentro da leitura. Então, por isso que também convencionou-se não ler, para não ficar repetitivo. Se quiser ler, pode, mas fica repetitivo, porque o texto vai estar ali, naquelas 2 linhas, que é uma espécie de resumo da leitura, um texto em destaque, que é o texto-chave, geralmente, da leitura. Então, ele está ali em destaque, mas ele não precisa ser lido. Não é pecado se ler, mas recomenda-se, para não ficar repetitivo, que não faça aquele texto, porque ele já vai estar dentro da leitura que vai ser lida. É por causa disso que não se perde. Mas ali não é comentário, não. Ali é um texto bíblico, uma citação bíblica apenas. Agora sim, a pergunta do Ronaldo Batista, também lá no vídeo, comentário inicial da missa. O Ronaldo pergunta, no comentário, fazemos motivações pelas almas, no comentário inicial da missa, fazemos motivações pelas almas, ou seja, as intenções pelas almas, também ação de graças, mas quase toda semana são as mesmas. O que o senhor sugere? Eu sugiro que você tenha ali um recipiente para colocar essas intenções, porque se são repetidas em todas as missas, ou em quase todas as missas, não tem necessidade. Pode-se colocar um recipiente ali e deixa aquela ali aos pés do altar, em algum lugar no presbitério, não em cima do altar, com essas intenções. Porque tem pessoas que marcam sempre a mesma coisa. E aí fica uma coisa monótona, cansativa na missa. Quem não conhece muito de liturgia acaba fazendo isso. Geralmente são pessoas que fazem isso, que não têm assim, nenhum envolvimento com a liturgia. Então, ela acha que se ela deixar de marcar aquilo, ela não vai obter graças, etc. Mas é pura ignorância da própria pessoa. Por isso, se é sempre as mesmas intenções, deve deixá-la ali marcada. E também se tem uma lista muito grande e infinda, porque tem gente que reza para todos os santos do mundo e coloca na intenção. E aí tem que ler 200 nomes antes de começar a missa. Aí também é falta de bom senso. Uma orientação litúrgica vai fazer aquela comunidade ficar mais redondinha ali, colocar só intenções mesmo que tenha sentido, que é a intenção de 7º dia, de 30º dia, ou se é alguma outra intenção. Mas não precisa ser aquela lista de ação de graça, etc., que muita gente coloca. Isso fica num sexto à parte. O Ismael Pereira da Costa, lá no vídeo, o comentário inicial da missa, ele pergunta: sou padre anglicano, gostaria de retornar à Igreja Católica Romana, como faço? Inclusive, eu respondi lá para você, Ismael, mas aqui eu respondo que pode ser também que seja dúvida de outras pessoas. Então, o Ismael, ele é padre da Igreja Anglicana e ele, pelo que ele disse aqui, ele já foi da Igreja Católica, passou para a Igreja Anglicana e agora ele quer retomar para a Igreja Católica. Bom, primeira coisa, como na Igreja Anglicana as pessoas podem casar, se você casou, esquece, você não pode ser padre na Igreja Católica. Agora, se não, você deve conversar com o bispo da sua diocese, procure o bispo vai lhe dar as orientações, procedimentos, como é que é o processo, o procedimento desse retorno. Então eu indico que você procure o bispo aí da sua diocese. E a última pergunta aqui é do Reinaldo Rodrigues Guerra, lá no vídeo, o comentário inicial da missa. O Reinaldo pergunta: na minha comunidade proíbem o comentarista de dar boa noite. Cumprimentar não faz parte da boa acolhida? Ele pergunta aqui. Então, Reinaldo, muito me estranha essa proibição, porque não vejo nada que impeça de o comentarista dizer bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário da missa. É uma forma, sim, de acolhida. E não tem nenhum impedimento para quem faz a acolhida, o comentário inicial, dizer bom dia para a Assembleia. É claro que depois o padre vai fazer uma acolhida, mas geralmente o padre, na sua acolhida, não vai dizer bom dia para as pessoas, porque o bom dia já foi dito pelo comentarista. Basta um bom dia, ele está falando em nome da comunidade, em nome da equipe celebrativa. Lembrando que o comentarista está falando em nome de uma equipe, inclusive do padre,
Por isso, dispensa quando o comentarista já disse bom dia, sejam bem-vindos, não tem necessidade do padre repetir isso. O padre apenas vai fazer com que se coloque à disposição para celebrar no contexto. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que a sua pergunta tenha sido contemplada e que você possa compartilhar esse vídeo também com outras pessoas. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.